Graças a Deus, irmãos. Uma alegria no Senhor, mais uma vez, estamos reunidos aqui. Vamos novamente abrir a palavra Romanos capítulo 8. Vamos considerar alguns textos aqui. Vamos ler a partir do verso 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Agora, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugi da impureza. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E finalmente, mais um texto, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia ou que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia, da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação do temor de Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, estamos em Tua presença e pedimos ao Senhor por Tua misericórdia mais uma vez. Pedimos ao Teu Espírito Santo que sonde os nossos corações nessa noite mais uma vez, Senhor. Nós não queremos, Senhor, sair daqui apenas com algo para acalentar ou para que o nosso coração apenas seja confortado, Senhor. Nós queremos verdadeiramente sermos compungidos pelo Teu Espírito, Senhor. Nós queremos que a Tua palavra, de fato, venha realmente separar luz de trevas, alma de espírito. Tem misericórdia de nós, Senhor. Porque nós estamos diante daquele que tem os olhos como chama de fogo. Aquele que tem todas as coisas patentes aos seus olhos. E nós, Senhor, estamos aqui, totalmente abertos diante do Senhor. Nós não temos como nos esconder do Senhor, porque o Teu Espírito Santo vai atrás de nós para iluminar aquelas profundas escuridão que muitas vezes está no sótão do nosso coração. Mas o Teu Espírito Santo, Ele vai, sim, limpar e iluminar esse sótão, Senhor. Por isso nós estamos aqui diante do Senhor. Obrigado, Senhor. Por misericórdia, nos ajude. Amém. Irmãos, conforme nós já, então, de manhã, fizemos apenas uma abordagem
sobre o capítulo 8 de forma bem panorâmica, é necessário nós considerarmos esses textos aqui que nós acabamos de ler. Mas, sobretudo, pela manhã foi nos falado que o Senhor Jesus, antes de ir para a cruz, nos discursos do cenáculo ou discursos das intimidades do Senhor, Ele fala da pessoa do Espírito Santo. Ele fala que o Espírito Santo, aquele que Ele enviaria da parte do Pai, o Consolador, esse daria testemunho dele. O Espírito Santo glorificaria o Senhor Jesus. Então nós sabemos que em Atos 2, ali, o Espírito Santo foi derramado, primeiramente em 120, depois em 3.000 e depois de tantos outros que foi derramado o Espírito Santo. Então, amados irmãos, o Espírito Santo é uma realidade. O Espírito Santo, ainda que possa ter sim um vento, mas ele não é apenas um vento. Ele não é apenas uma influência. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. É por isso que Paulo vai falar assim: não entristeçais o Espírito Santo. Olha, irmãos, se está dizendo que não entristece, que não podemos entristecer, quer dizer que então ele é uma pessoa. E de fato essa pessoa habita naqueles que nasceram de novo. Porque quando o Senhor diz a Nicodemos, em João 3, ele fala assim: aquele que nasce da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso é necessário eu dizer para você: você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. E se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino. Então o Espírito Santo é sim uma realidade em pessoa na vida daqueles que nasceram de novo. O fato de o Espírito Santo muitas vezes estar entristecido ou apagado não quer dizer que não foi derramado. Mas é necessário, irmãos, quando nós olhamos para também esses capítulos de Coríntios que nós lemos aqui, tanto o capítulo 3, o capítulo 6 de 1 Coríntios, como também o capítulo 6 de 2 Coríntios, ele ali fala que vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo. Vocês não sabem que o Espírito Santo habita dentro de vocês. Porque ali os coríntios tinham um problema com os ídolos. Eles tinham um problema com os ídolos. Eles tinham um problema de imoralidade sexual. Tanto que Paulo fala daquele homem, daquele jovem, que estava cometendo fornicação ou adultério com a sua madrasta. Paulo fala: lança para fora este, para que naquele dia o espírito dele seja salvo. Então era um problema sério da igreja aos coríntios. Mas Paulo vai dizer para eles: vocês não sabem que vocês são templo de Deus e que esse Espírito Santo, ele habita em você, e que não habita mais nas paredes, que não habita mais nos templos feitos por mãos humanas, ele habita dentro de você. Ou seja, há alguém santo habitando dentro de você. Então é necessário nós fazermos um tempo de meditação naquele capítulo 8 de Ezequiel. E eu convido os irmãos, então, para nós voltarmos aqui em Ezequiel 8, e nós vamos ver algumas coisas, como isso se encaixa, como isso realmente se amolda muitas vezes à realidade em que, às vezes, é uma realidade do povo de Deus. Que mesmo o Espírito Santo habitando, que mesmo sendo templo de habitação desse Espírito bendito, o qual foi derramado, é como se esse Espírito Santo não está sendo ouvido. É como se esse Espírito Santo apenas está sendo como uma influência, ou como alguns, muitas vezes, o Espírito Santo pensa que é apenas ter dons espirituais. Primeiramente, irmãos, o Espírito Santo ele é santo. E nós sabemos que muitas vezes o diabo pode sim usar as pessoas também para fazer sinais. Não é de duvidar que os seus anjos se transformem em anjos de luz. Não é de duvidar. Então o diabo também pode sim fazer as coisas. Mas aqui agora, olhando para Ezequiel, vamos ver o que esse texto quer nos dizer. Então ele vai dizer assim, Ezequiel 8, a partir do verso 3. E olhei, verso 2, e olhei, e eis uma semelhança como aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos e daí para cima como o aspecto de um resplendor, como a cor de ambar. E estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali,
conforme o aspecto do que eu tinha visto no vale. E disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar estava esta imagem de ciúmes na entrada. E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas ainda tornarás a ver as maiores abominações. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e animais abomináveis e todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e Jazanias, filho de Safã, em pé no meio deles, e cada um tinha na mão seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Ó Senhor! E disse-me: ainda tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. E disse-me: vê isto, filho do homem, ainda tornarás a ver abominações maiores do que esta. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e eles virados para o oriente adoravam o sol. Então me disse: vê isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornaram a irritar-me, e eles achegaram o ramo ao seu nariz. Por isso, também os tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Oh, irmãos, que texto é esse? Que realidade é essa que nós estamos vendo aqui nesse texto nos nossos dias? A glória do Senhor manifesta a sua presença. A glória do Senhor, nós vamos ver em alguns textos também, continuando, nós vamos ver a glória do Senhor, ela saiu da presença de Israel. A glória do Senhor representa a Shekinah representa a sua presença. Durante 1000 anos, a glória do Senhor esteve ali em Israel. Mas o pecado daquele povo foi tão grande que a glória do Senhor, a presença do Senhor foi embora. E eles não perceberam quando foram embora. Oh, irmãos, será que o Espírito Santo não tem uma nota no nosso coração a respeito disso? Será que não? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não apagueis o Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, Ezequiel foi levantado pelo Senhor para advertir esse povo. Ele foi levantado assim como Jeremias, também como Daniel. Mas esse povo não deu ouvido a eles. O povo cada vez mais se atolava em idolatria e corrupção. Cada vez mais. Quando nós olhamos, irmãos, também para a vida de Ezequiel, nós temos que lembrar que em 2 Crônicas, eu vou ler o texto para os irmãos, no capítulo 36 vai dizer assim: também todos os chefes sacerdotes e o povo aumentava mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Ou seja, o Senhor mandava mensageiros, o Senhor mandava profetas, mas eles não ouviam a palavra do Senhor. Irmãos, quanta palavra nós temos ouvido nesses dias. Quantas verdades da palavra de Deus têm sido falada a nós. Mas será que nós estamos considerando isso? Será que quando nós saímos daqui no domingo à noite, nós consideramos isso durante a semana? Ou será que durante a semana nós não consideramos nada do que é falado aqui à noite? Ou que seja de noite, que seja de dia,
não importa. Mas nós temos conseguido colocar a termos o que tem sido falado aos nossos corações. Ou talvez olhamos assim, não, esses são profetas de casa, esses não fazem milagres. Irmãos, nós não estamos aqui para superar a expectativa de ninguém, porque a expectativa dos irmãos tem que ser superada em Cristo Jesus. A expectativa dos irmãos, elas têm que ser achadas em Cristo Jesus. Por isso nós temos que considerar o que o Senhor tem falado, o que o Senhor tem dito, porque o Senhor tem falado, Ele tem dito. E não é pouco não, irmãos, é muito o que o Senhor tem falado aos nossos corações. Por isso que Ezequiel, nessa visão, o Senhor chama ele e fala, vem cá, eu vou te mostrar o que está acontecendo. Vou te mostrar o que está acontecendo com a casa de Israel. É como se o Espírito Santo agora, diante dessa realidade que nós estamos vendo no Novo Testamento, abrisse nossos olhos e dizer, vou mostrar para vocês o que está acontecendo com aqueles que professam o meu nome. Quanta abominação, quanta corrupção, quantos pecados nos soltam dos corações, quantos pecados não confessados, quantos pecados escondidos. Mas a música continua, a palavra continua, as reuniões continuam, mas o Espírito Santo está lá fora. O Espírito Santo está apagado, o Espírito Santo está entristecido. Somos às vezes como uma lamparina, mas não temos mais o fogo do Espírito Santo em nossas vidas. Como nós precisamos, irmãos, de fato reavivar o Espírito Santo nos nossos corações. Mas a primeira característica de um avivamento é arrependimento. Arrependimento dos pecados. Sem arrependimento de pecado não há avivamento, porque nós temos que nos arrepender daquilo que nós estamos escondendo muitas vezes no nosso coração, em que o Espírito Santo já falou aos nossos corações, mas nós muitas vezes cultivamos aqueles pecados no sótão do coração, pecados de estimação, que guardamos ali, e guardamos, e o Espírito Santo está dizendo, deixe esse pecado, larga essa vida, deixe esse caminho. Mas aí talvez vamos caminhando cada vez mais, conforme o Senhor falou em Ezequiel, venha, vou lhe mostrar um pouco mais do que eles estão fazendo. E aí ao verso 10 vai dizer assim, olhei, e eis que havia toda forma de répteis e animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Uma figura aqui é quais são os animais ou os répteis que nós guardamos muitas vezes no nosso coração. O que está guardado no nosso coração? Ele tem os olhos como chama de fogo. Ele vai purificar tudo aquilo que é dele. Ele vai nos julgar. Ele vai nos julgar. Não adianta, irmãos, corrermos. Não adianta nos escondermos do Senhor. Ele vai nos encontrar. E Ele vai nos achar. E vamos dizer assim, Ele vai acertar as suas contas conosco. Por isso Ele vai olhar agora. Então estava diante deles 70 homens dos anciãos. Agora aqueles que deveriam cuidar da casa de Deus, cuidar dos assuntos de Deus, são os primeiros a levar o povo a pecar. E olha o que eles falam. No verso 12. Os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um no seu aposento, pintadas de imagem, pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor nos abandonou, o Senhor não nos vê, que ilusão. Então assim, o culto continua, a música continua, a palavra continua, vamos continuar, porque o Senhor não nos vê, está bom do jeito que está. Por isso que nós vemos que há uma decadência hoje no cristianismo, porque nada mudou. Mas o Espírito Santo está pleiteando no nosso coração e dizendo assim, arrependam-se do que tem que ser arrependido enquanto há tempo. E nós vamos observando, irmão, que cada vez mais a coisa vai se agravando, até o ponto de dizer do Senhor dizer assim, eu vou tratar eles conforme eles estão me tratando. É Deus que está falando. E quando nós olhamos nessa questão da presença do Senhor, da glória do Senhor, o texto no capítulo 10, verso 4, vai dizer assim, então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Aí no verso 18 vai dizer, então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa, parou sobre os querubins. E depois no capítulo 11, verso 23 vai dizer, e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está a oriente da cidade, ou seja,
A glória do Senhor foi saindo, foi saindo, foi saindo, foi saindo. Então nós temos que tomar cuidado, porque se o Senhor não sonda os nossos corações, nós vamos levando a vida pela carne, vamos sendo conduzidos pela carne, o nosso coração vai se esfriando, e daqui a um pouco é uma coisa aqui, daqui a um pouco é uma coisa ali, e daqui a pouco não tem mais comunhão com a palavra, daqui a pouco não tem mais comunhão com a oração, daqui a pouco não tem comunhão com os santos. E aí, o resto, nós já conhecemos a história onde nós vamos parar. Porque nós vamos esfriando, nós vamos achando que é comum algumas práticas. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a realmente olharmos para esse texto. Por isso que é o que Ezequiel fala aqui: ninguém notou que a glória foi embora. Ninguém notou, irmãos, que foi embora. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Alguém disse assim, que se o Espírito Santo fosse embora, 90% da igreja não saberia. Estaria tudo normal. Estaria tudo normal, porque tudo continua. Mas o Espírito Santo não quer ir embora. Ele quer pleitear o nosso coração. Ele quer nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, irmãos. Quantas coisas hoje na vida da igreja têm acontecido por esforço próprio, por diligência, por manipulação psicológica. Quantas coisas na vida da igreja. Mas quem edifica a sua igreja é o Senhor através do seu Espírito Santo. Por isso nós temos que não entristecer o Espírito, não apagar o Espírito Santo, irmãos. Por isso que nós estamos aqui dizendo que Paulo, falando a esses irmãos de Roma, quando ele escreve no capítulo 8, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne, ou o pendor da carne, ou a mentalidade posta na carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Irmãos, se de fato o Espírito Santo habita em nós, todos nós temos uma luta entre a carne e o Espírito. Todos nós temos essa luta constante. Mas, irmãos, como nós vamos vencer isso? Andando no Espírito. E o que é andar no Espírito? Andar no Espírito é aquilo que o Senhor Jesus disse em João 15, verso 4. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim vocês também não podem fazer nada se não permanecer em mim. Porque sem mim, nada. Olha, veja bem, sem mim, nada. Sem mim, o máximo que nós vamos, sem o Senhor, o máximo que nós vamos conseguir é viver uma vida sendo controlada pelas vontades da carne. E todos nós aqui temos uma ficha de antecedentes criminais. Quando nós olhamos para alguns textos da palavra. São vários textos, mas eu quero apenas dar esses textos para os irmãos considerarem. Por exemplo, quando nós olhamos para Gálatas capítulo 5, a partir do verso 17, lá vai dizer as obras da carne. Quando nós olhamos para Efésios capítulo 5, nós também vamos ver algumas obras da carne. Mas eu quero destacar com os irmãos dessa ficha que assim podemos chamar, porque aqueles que estão em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas ainda Paulo fala assim: eu sei que na minha carne, eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum. Irmãos, nenhum de nós aqui somos melhores um do que o outro. Todos nós somos iguais. Todos nós somos feitos da mesma matéria. Todos nós somos compostos do mesmo produto do pecado. Todos nós. Então às vezes nós olhamos assim e falamos: nossa, mas como esse irmão foi capaz? Como essa irmã está desse jeito? Irmãos, nós somos da mesma maneira, nós somos feitos da mesma matéria. Então quando nós vemos os pecados dos outros irmãos, nós temos que falar assim: Senhor, tenha misericórdia. Ó Senhor, tenha misericórdia. Porque, irmãos, nós também podemos cometer tantas coisas conforme aqueles répteis que estão dentro do nosso coração, aqueles animais que estão escondidos e que, se não fosse o Espírito Santo habitando em nós, esses animais são colocados todos os dias nas nossas vidas. Então nós olhamos assim: nossa, mas como foi possível? Irmãos, nós olhamos para o povo de Israel, falamos: nossa, mas como esse povo
Como esse povo pôde fazer isso com o Senhor? O Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor andou com eles nas nuvens, a nuvem foi com eles, esse povo viu a glória do Senhor. Eu não faria a mesma coisa. Olha aqui onde está o erro. Eu. O problema é essa palavrinha, eu. Então às vezes nós nos colocamos numa posição acima dos irmãos. Dizemos assim, nossa, eu cheguei numa posição agora que eu... Mas o Senhor tem que intervir nas nossas vidas. E assim, não. Você é da mesma matéria, o mesmo produto. É a misericórdia que está sobre você. É a minha graça que está em você. Irmãos, como nós precisamos aprender isso. Como nós precisamos aprender a olhar para os irmãos e agradecer ao Senhor pela vida dos irmãos. Como nós precisamos olhar para os irmãos e dizer assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Guarde a minha vida, Senhor. Me ensine a olhar com misericórdia, com amor para a vida dos meus irmãos. Porque foi assim que o Senhor olhou para a minha vida também. Com misericórdia, com amor, com graça. Foi assim que o Senhor olhou para nós, irmãos. É assim que o Senhor tem nos olhado, com amor e com misericórdia. É por isso que o Senhor tem pleiteado por nós. É por isso que o Senhor tem nos incomodado com o seu Espírito Santo. É por isso, irmãos, porque o Senhor nos ama. Nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Pois nós temos que olhar para os irmãos com amor e com misericórdia. Então, ele está... Quando nós olhamos aqui para esse texto, que estou falando desses antecedentes, vamos olhar para apenas algumas coisas aqui desses antecedentes, vamos colocar assim, que foi uma palavra que melhor entendi encaixar aqui. Colossenses capítulo 3. Fazer morrer, pois, a vossa natureza terrena, ou mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Bom, então, quais são aí? Fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência, avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas, no passado. Veja, no passado, quando vocês viviam, quando nós vivíamos. Mas agora despojai-vos também de tudo: ira, cólera, malícia, maledicência das palavras torpe da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Mais um texto aqui para nós entendermos o que também significa aqui. Marcos capítulo 7, 20 até o 23. Marcos 20 até o 23. Dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos ou maus desígnios, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Aí está o rol, então, do que a nossa carne é capaz de produzir. Aí está aquilo que a nossa carne ela é pronta para produzir. Por isso que ele está dizendo que aqueles que colocam a mente na carne não podem agradar a Deus. Aqueles que são conduzidos pela carne, ele não pode agradar a Deus. Ele não vai satisfazer o coração de Deus. É o que ele está dizendo aqui em Romanos. Não podem agradar a Deus, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Os que estão na carne, portanto, não podem agradar a Deus. Vós, porém... Aí ele faz um porém aqui, ele faz uma pausa. Vós, porém, não está na carne, não estáis na carne. Não estáis, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita, onde? Em vós. Em vós. Amado irmão, o Espírito Santo realmente habita em mim e habita em você? Ele realmente tem habitado, de fato, em mim e em você? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se não tem o Espírito de Cristo, não é dele.
Porque simpatia com o cristianismo não é salvação. Não adianta sermos simpatizantes do cristianismo. Nós temos que nascer de novo. Nascemos da água e nascemos do Espírito. Porque o que está reservado aos filhos de Deus são os assuntos do reino de Deus. Não é outro assunto. Nós não temos assuntos aqui na terra. Os nossos assuntos, daqueles que são filhos de Deus, daqueles que o Espírito Santo habita, daqueles que testificam com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, os assuntos dos filhos de Deus são as coisas concernentes ao reino de Deus. Eis aí vem o príncipe deste mundo, o qual não tem nada em mim, ou não tem nada de mim. Então nossa vida não tem relação com este mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Se você nasceu de novo, se você é uma nova criação, então você nasceu do alto. Se você nasceu de novo, então isso é uma verdade na sua vida e na minha vida também. Por isso que os simpatizantes, os moralistas, se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Mas aqueles são habitados pelo Espírito Santo. As verdades mais profundas da palavra de Deus são comunicadas a esses. Quer ver? 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Mas como está escrito, ele cita Isaías 64 aí. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nolas revelou essas coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e nem subiu no coração do homem. Essas coisas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra, perscruta, olha todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Como você quer saber as coisas de Deus? Como eu e você quer saber as coisas de Deus, se o Espírito Santo não habitar? Como o homem quer saber as coisas de Deus, se o Espírito Santo não habitar neste homem? É impossível. Por isso que não dá para ser simpatizante do cristianismo. Não dá para sermos aqueles que apenas participam de uma reunião, porque envolve vida. Se nós queremos conhecer as coisas de Deus, o Espírito Santo precisa habitar dentro de nós. Se nós queremos conhecer as profundezas de Deus, e as profundezas de Deus não foi dada aos mestres, não foi dada aos mais estudiosos, mas foi dada para aqueles em que o Espírito Santo habita e que tem sido conduzido por Ele na sua vida. O Espírito Santo veio para habitar do mais simples ao mais poderoso. Então nós podemos sim conhecer as profundezas de Deus. Basta que nós nascemos de novo, ou nasçamos de novo, e o Espírito Santo faça morada no meu coração e no seu coração. Quantos inteligentes, quantos cientistas, quantas pessoas que conhecem muitas línguas, naquele dia ficará de fora. O Senhor fala lá em Mateus 21 que muitas prostitutas ou meretrizes e publicanos precederiam aqueles intérpretes da lei no reino de Deus. Oh, irmãos, talvez naquele dia nós vamos ficar de boca aberta, porque aqueles que nós pensávamos que estaria lá, não estão, e outros que pensavam que não estaria, estarão. Por que estarão? Porque eles nasceram de novo, e o Espírito Santo habita neles, e eles têm um coração aberto para o Senhor. Eles têm um coração aberto para o Senhor. Em contrapartida, aqueles intérpretes da lei não tinham o coração aberto. Estavam perdidos nos seus próprios entendimentos, nas suas loucuras, que é o que o texto vai continuar dizendo. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Você não recebeu o Espírito do mundo. Se você nasceu de novo, você não recebeu o Espírito do mundo. Mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Irmãos, nós não recebemos o Espírito do mundo, nós recebemos o Espírito que provém de Deus.
É esse Espírito Santo que habita em mim e penso que habita nos irmãos. É esse Espírito Santo. É esse Espírito Santo que nos ensina a palavra. É esse Espírito Santo que nos traz revelação. É esse Espírito Santo, irmãos, porque a luz raiou um dia para nós. Foi Deus que disse: das trevas brilhará a luz. E foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Foi Ele que abriu os nossos olhos para vermos todas as coisas concernentes a Ele. O Espírito Santo tirou as escamas dos nossos olhos e nós vimos o Senhor. O Senhor nos achou no nosso caminho. O Senhor nos achou, assim como aquele bom samaritano achou aquele homem caído. Passou por ele um sacerdote, passou por ele um levita, mas aquele homem, aquele bom samaritano passou ali, pegou aquele homem, limpou suas feridas, mas não só isso, derramou sobre ele o azeite, que é uma figura do Espírito Santo, mas não só isso, deu a ele um pouco de vinho, que significa a alegria e o gozo da salvação, mas não só isso, quando coloca ele no animal e leva até a estalagem e diz assim: se ele tiver mais alguma coisa, pode colocar na minha conta que eu vou pagar. Oh, irmãos, foi isso que o Senhor fez conosco, irmãos. Nós estávamos no caminho perdido, longe do Senhor. Nós estávamos vivendo em nossos delitos e pecados. E o Senhor nos salvou, curou nossas feridas, as feridas da alma. Nos últimos anos, tem crescido muito as consultas psicológicas. Nunca tivemos um tempo de tanta procura de consultórios psicológicos. Não estou dizendo que você não possa procurar, mas, irmãos, quando nós vemos o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, quando nós vemos como Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho, quando nós vemos que Deus deu seu Espírito para habitar em nós, e esse Espírito comunica aos nossos corações as verdades mais profundas da mente de Deus. Irmãos, quem é o intelectual que pode ver as verdades profundas de Deus? Mas o Senhor aprove a ele dar àqueles que abriram seu coração e dizer assim: eu preciso de Ti, Senhor. Eu quero ser habitado por Ti. Eu quero Te conhecer, Senhor. Eu quero devotar a minha vida a Ti, Senhor. Eu quero consagrar minha vida todos os dias a Ti, Senhor, porque eu não tenho outro caminho a não ser esse. Oh, irmãos, como nós precisamos nesses dias que o Espírito Santo venha realmente reavivar nosso coração, a alegria da salvação. Não há tempo para nós perdermos mais, irmãos. Não há tempo para nós brincarmos mais com as coisas de Deus, porque nós vimos em Ezequiel 8, o Senhor vai tratar com isso. Mas o Senhor nos ama. E o Senhor nos quer bem. Se tem alguém neste mundo, ou nessa terra, que quer o nosso bem, é o nosso Pai. Ele nos quer bem. Ele nos quer bem. Assim como nossos pais nos querem o nosso bem, Ele também nos quer. Por isso que Ele quer salvar as nossas almas. Ele quer curar as feridas da nossa alma, as tristezas da nossa alma. Quantas vezes acordamos de manhã e dizemos assim: qual é a expectativa de vida que eu tenho? Por que eu vivo? Eu quero dizer para você que você vive por causa do Senhor. Há um motivo de você viver. Há um motivo de você se alegrar. Há um motivo de você se regozijar. E esse motivo tem um nome: o Senhor Jesus Cristo. Você tem um motivo de viver todos os dias. É o Senhor Jesus Cristo. Aquele que se entregou. Aquele que, depois que foi assunto aos céus, derramou do seu Espírito. Aquele que disse para os discípulos que eu não vos deixarei órfãos. Quantos órfãos há neste mundo hoje que não tem alguém para chamar de pai, de mãe? Mas nós temos um Pai. É por isso que o Espírito Santo testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus. E que agora, como filhos de Deus, nosso coração clama: Abba, Pai. E sabe quando o Senhor disse esse Abba, Pai? Aparece em Marcos 14, quando ele estava prestes a ir para a cruz. Ele disse: Abba, Pai. Abba, Pai. Meu Pai querido. E mesmo sendo filho, ele foi ouvido. Mas o Senhor cumpriu a vontade na vida dele. O Espírito Santo está fazendo isso conosco, irmãos. Pleiteando no nosso coração. E como está seu coração? Como está a sua vida? Como que você tem cuidado desse templo do Espírito Santo? Olhe para essa ficha, vamos colocar assim, de antecedentes. Olhe para os feitos da carne. Diz assim: eu não quero mais viver assim. Eu quero o Espírito Santo ser conduzido por Ti. Por isso que ele vai falar assim, no verso 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Não somos mais devedores à carne. Se você nasceu de novo,
o Espírito Santo habita em você, você não deve mais nada à carne. Ele vai dizer então, porque se viver segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito. Então às vezes nós podemos estar numa luta com algum pecado ou com alguma obra da carne específica na nossa vida, que assim, Senhor, eu não dou conta. Claro que nós não vamos dar conta, porque nós somos formados de carne. Mas Senhor, pelo Espírito, eu quero mortificar os feitos da minha carne. Senhor, eu preciso que isso seja mortificado na minha vida, Senhor. Se pelo Espírito, não há outro caminho, irmãos, é pelo Espírito. É pelo Espírito. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, as obras do corpo, vocês vão viver. Vocês vão viver. E é isso que o Senhor nos chama, irmãos, a vivermos uma vida no Espírito, a sermos conduzidos em cada detalhe da nossa vida, em cada pensamento, em cada situação da nossa vida. O Senhor deseja que o Espírito Santo seja o nosso guia. O Espírito Santo seja aquele que realmente conduz. Andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Oh, irmãos, como nós precisamos disso nesses dias, sermos conduzidos pelo Espírito Santo, nas mesmas coisas, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E o texto vai continuar dizendo que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aqui a palavra é filhos maduros, que significa o seguinte: à medida que o Espírito Santo vai trabalhando na minha vida, à medida que o Espírito Santo vai transformando a minha vida, então eu vou me tornando cada vez mais maduro, um filho maduro, ruiostesia. Então naquele grande dia haverá a adoção de filhos. Naquele grande dia, a adoção de filhos. Porque até a própria criação, aí Romanos 8 vai continuar dizendo, até a própria criação aguarda com uma expectativa pela manifestação da glória dos filhos de Deus. Irmãos, se a criação está aguardando por esta manifestação da glória dos filhos de Deus, para libertar esta criação do cativeiro, e nós? Será que também nós estamos com essa mesma expectativa de sermos manifestados em glória com o Senhor? Será que nós estamos com essa mesma expectativa, irmãos? De sermos cada dia mais parecidos com o nosso Senhor? Filhos maduros? Porque é isso que o Senhor tem buscado ao enviar seu Espírito Santo, é que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida e nós vamos sendo trabalhados pelo Senhor. Por isso nós não devemos colocar dispensa para a nossa carne. Longe de vós, vai alta noite e vem se aproximando o dia. Já é hora de despertar-vos do sono, irmãos. Rejeitemos as obras das trevas e vistamo-nos da obra da luz. Andemos honestamente, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Podemos colocar isso aqui no rol também dos antecedentes, daquilo que a carne produz, porque tudo isso aqui é produto da carne. Mas, irmãos, revestivos do Senhor, Jesus Cristo, e não tenhais cuidado, ou seja, significa que não faça provisão para a sua carne, não faça dispensa para a sua carne. Sabe aquele pecado que às vezes eu e você temos uma tendência para cairmos com muita facilidade? Porque tentação não é pecado, ser tentado não é pecado, mas quando a tentação ela produz o pecado ou concede aquilo que queremos, então se torna pecado. Então sabe aquele pecado que talvez tenhamos escondidos, ou aquele pecado que a gente acha, não, esse aqui não vai dar problema. Cuidado, irmãos, não façamos dispensa para a nossa carne, mas vamos revestir o Senhor, porque nós somos filhos de Deus. Se você nasceu de novo, se você confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, então você é um filho de Deus. Você nasceu de novo. E Ele nos enviou o seu Espírito para nos assistir, o Consolador, para nos assistir em toda a nossa fraqueza. Ele que é o nosso ajudador, o Espírito Santo. Ele que é o nosso intercessor. Ele que é o nosso advogado. Ele que é o nosso assistente. Há dentro de você, se você é nascido de novo, há dentro de você
uma pessoa habitando. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita dentro, não habita fora, não habita na parede, não habita lá, não, ele habita dentro. Dentro de mim, dentro de você. Então, irmãos, isso é o que o Senhor nos chama para considerarmos. Consideremos isso que o Senhor tem falado nos nossos corações. É tempo de considerarmos, irmãos. O Espírito Santo tem pleiteado por nossas vidas. O Espírito Santo tem nos incomodado. Então vamos realmente nos revestir do Senhor. Vamos nos despir das obras da carne. Vamos olhar para o Senhor. Vamos confiar no Senhor. E vamos caminhar diante daquilo que o Senhor tem nos falado. Porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E nós não recebemos o espírito de escravidão para vivermos de novo com medo. Nós recebemos o espírito de seu Filho, ou o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Que o Senhor ajude os irmãos, que o Senhor nos ajude, que possamos responder ao Senhor, naquilo que Ele tem nos chamado a responder a Ele. Vamos orar, irmãos. Damos graças, Senhor, mais uma vez, pela Tua Palavra. Que possamos responder ao Senhor. De fato, como o Senhor tem nos chamado, Senhor. Nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.